Para a próxima mesa, estão previstas as participações da Bel Lavrati e da Luciana Martins, e minha também, mas é muito mais a fala delas. Mas a notícia que eu tive por aqui é que a Luciana tinha tido um problema de falta de energia e acho que, pelo jeito, ela não conseguiu resolver, ela não está aqui com a gente. Ela estava acessando só pelo celular, que estava com um finzinho de bateria, que pena. A Luciana Conrado Martins é o nosso canal principal de contato com o Tainacam, porque ela faz parte da equipe do Projeto Presença Carajá e também faz parte, há bastante tempo já, da equipe do Dalton Martins no Projeto Tainacam. E, enfim, se ela conseguir resolver, acho que ela entra depois um pouquinho, mas a gente tem aqui também a Bel Lavrati, a quem eu agradeço muito a presença. A Bel é uma querida amiga de longa data, de percursos na museologia, mas ela mesma vai se apresentar e falar dos outros percursos que ela fez depois dos nossos encontros como colegas, estudantes de museologia em São Paulo e trabalhando nos museus em São Paulo e exposições, e ela mesma se apresenta e ela vai falar especificamente das questões ligadas à identidade visual do projeto que ela criou, e nós somos muito gratos, e tudo isso de belo que vocês estão vendo que representa o projeto tem o dedo da Bel, e agora também ela vai nos ajudar exatamente na criação desse website na plataforma Tainacam. Mas então, Bel, fica à vontade, você conclui a sua apresentação e o enfoque, e a gente vê se a Luciana conseguir entrar, ela fala depois de você. Obrigada. Perfeito, obrigada, Manelina. Vocês me ouvem bem? Então, tá bom. Obrigada, vamos fazer então, acho que a minha ideia era apresentar um pouquinho, falar um pouco da identidade visual, do percurso que a gente teve juntos, e aí abrir um pouco para a discussão, né, ia ser com a Luciana, vamos ver se ela consegue entrar, e como que é o próximo desdobramento dessa parte. Então, só para me apresentar um pouquinho, Bel Lavrati, eu tive uma formação inicial em artes plásticas, em artes visuais, em educação, de artes, e o meu caminho, desde o final da universidade, já cruzou o caminho museal. Comecei a trabalhar dentro do Museu Lazar Segall, com educação, trabalhei em diversos educativos, em diferentes instituições em São Paulo, e dentro desse percurso, já nem lembro mais como, eu encontrei Manuelina, a gente se encontrou e trabalhou seguidas vezes em diferentes instituições, diferentes exposições. Nosso caminho foi sempre entrecruzado. Eu também, depois de terminar a faculdade e depois de passar pelo Lazar Segall, fiz a especialização em museologia do SEMAI, que a Manuelina tinha sido da turma anterior. Então, o percurso foi se cruzando ao longo do tempo. E dentro da minha trajetória com museus, o que mais me chamava atenção e me encantava sempre foi, dentro da relação do espaço museal, a relação com a educação. E depois, dentro da educação, eu fui me dando conta aos poucos que eu era muito interessada por como a audiência se engajava e se relacionava com o museu, não só com o contexto no museu de arte, mas com os diferentes acervos. Então, essa relação de o que trazia a pessoa, o que trazia essa audiência para o museu, sempre me encantou muito. Na época, comecei a trabalhar com a Adriana Mortara também, na área de avaliação, que era uma área super incipiente, né, assim, estava no comecinho, hoje em dia está tão mais trabalhada, tão mais aquecida, e meu trabalho de formação dentro do SEMAI foi nessa área de avaliação, tanto das metodologias de educação, quanto de avaliação de público, como é que você entende como o público está percebendo um acervo, e como ele percebe as diferentes ações dentro do museu. E dentro disso, como a área era muito incipiente, eu acabei tomando uma decisão de focar nessa área e seguir um pouco essa paixão por entender como é que as pessoas estavam se relacionando com os acervos, e naquela época achei que o melhor caminho para isso era ir para a área de marketing, entender como as pessoas se relacionavam com diferentes conteúdos.
e acabei entrando nessa área que na época se chamava um pouco enfim, hoje em dia se chama de insights, né, de como você entender como o consumidor pensa e como as pessoas pensam, como elas se relacionam com alguma coisa. Mas sempre ficou no background para mim a relação com o museu e como é que isso poderia se relacionar. Depois de muito tempo, eu acabei fazendo uma transição dentro da área de marketing para a área de branding e trabalhando cada vez mais com marcas. E dentro disso, enfim, os passos foram se cruzando, reencontrei a Manuelina, a gente sempre em comunicação, e ela me contou que ela tinha esse projeto chamado Presença Carajá, e que estava no seu momento de se consolidar e que precisava, ela estava atrás de criar uma identidade visual para o projeto. Né, e de criar um logo. Na realidade, quando a gente começou a discutir, a gente discutiu sobre um logo, e eu falei, olha, ok, a gente vai fazer o logo, mas vamos fazer, entendendo um pouquinho mais a noção de identidade visual. E para as duas, acho que foi um caminho muito bom de começar a discutir isso, e eu vou trazer um pouquinho a perspectiva, eu quero dividir com vocês, vou dividir a minha tela, só para falar por que, assim, né, qual é o motivo, por que seria importante olhar para, deixa eu tentar aqui fazer isso já. Dá para ver a tela? Eu não consigo ver aqui. Ainda não começou. Ainda não começou, então vamos ver. Passou agora? Agora tá, né? Perfeito. Então, eu queria só trazer, assim, o porquê que, né, quando ela me falou, vamos fazer um logo, eu falei, vamos fazer a identidade visual como um todo, e como que eu entendo essa diferença? Então, depois de ter tido todos esses anos trabalhando na área de marketing e de branding, o que ficou muito forte para mim, essa é a melhor definição, tem um zilhão, tem zilhões de definições de o que é uma marca, e tem diferentes maneiras da gente interpretar e entender uma marca. Para mim, essa é a que é a mais robusta de todas elas. Uma marca é uma soma de expressões pela qual uma entidade pretende ser reconhecida por. Então, essa entidade pode ser uma pessoa, pode ser uma organização, pode ser uma empresa, pode ser uma unidade de negócios, pode ser uma cidade, pode ser uma nação, pode ser milhões de coisas. Mas o que é importante, por que eu gosto tanto dessa definição? Porque tem duas coisas aí que são chaves. Uma é que é um conjunto de valores e expressões, pelo qual os donos, né, dessa marca, ou quem está por trás dessa marca, querem ser percebidos, vistos e lembrados. Mas o outro lado, que para mim é muito importante, é que como donos da marca, a gente só tem o controle das nossas intenções, mas a marca mesmo acontece com a audiência. E para mim, essa definição me leva muito de volta à relação com os acervos. Tudo que a gente faz, toda a curadoria, todo o trabalho de coleção, de juntar, de curar, de exibir, tudo isso acontece com uma série de propósitos né, por trás e forças por trás, mas no final das contas é com a audiência que está a leitura de como toda essa curadoria, todo esse percurso que a gente fez por trás nos bastidores vai ser recebido, vai ser lido, vai ser decodificado. Então, assim a gente começou a jornada um pouco com base nessa definição de por que é tão importante. E por que então, em projetos culturais e interdisciplinares como esse, é tão importante a gente falar da marca ou a gente pensar em ter uma identidade visual. Porque é exatamente a nossa vontade de expressar, né, de uma maneira efetiva, os nossos valores e nosso propósito. Nos dá a chance de pensar um pouco sobre isso, de fazer isso ter um impacto. Perdão, eu sou disléxica e eu sempre tenho um problema de digitação nos meus arquivos. Um projeto cultural desse porte que a gente tem com Presença Carajá não é uma jornada que se faz sozinha. Né? A gente precisa atrair gente como a gente, estou chamando de gente como a gente, que são pessoas e profissionais que compartilham dos mesmos princípios, dos mesmos sonhos e das mesmas dores, né, dentro do projeto, para que ele possa acontecer. A gente precisa atrair diferentes profissionais, a gente precisa atrair diferentes instituições para colaborarem, né, é uma coordenação, um trabalho de maestria muito grande que existe nesse projeto. Eu sou, assim, realmente eu admiro muito.
e a comunidade como um todo, né, que começa a entrar e começou a entrar no momento em que começa a ter divulgação e começa a ter diferentes impactos. Então, tudo isso para dar um pouquinho de pano de fundo. Manolina, se a qualquer momento você quiser falar alguma coisa, por favor, hein? Então, com isso, a gente foi baseado nessa visão que a gente começou a fazer o processo da identidade visual do Presença Carajá. Eu vou contar um pouquinho do que teve por trás, né? Quando a gente fez o projeto, isso era o que a gente teve como princípio. A gente olhou os dois aspectos do projeto. Um que era a presença, que era esse mapeamento, que é identificar onde estão as bonecas, né? Como tentar contar essa história de como esse acervo viajou e de como ele se espalhou pelo mundo. Então, existia essa questão da presença, de como fazer isso ficar visual, e a questão da própria identidade. E aí, até trabalhando esses valores, né, essa noção de marca que eu estava dividindo com vocês, a gente foi olhar para as próprias bonecas, entender, ok, mas o que faz delas específicos do povo Carajá? E como é que a gente pode trabalhar com isso na identidade do projeto? Então, as cores são baseadas nas bonecas, nas cores que eram usadas no urucum, na cor da própria argila, né? E depois a tipografia a gente usou uma atribuição à escrita, né? Enfim, como as marcas vão ficando no próprio corpo com a tatuagem. Então, esse daqui é um pouco então, esse arquivo está em inglês porque era parte do estudo de caso que eu estava fazendo. Então, foi juntando esses elementos de localização global, né, iconografia de localização, com as principais atributos e marcas mesmo, identidades do próprio povo Carajá que apareciam nas bonecas, e a tipografia fazendo alusão à pintura corporal. Então, daí saíram as duas logos, e essas são as logos, o que a gente chama de primária e secundária, enfim. São duas maneiras de representar, e a gente vai ver isso em diferentes momentos, né, que cruzam o projeto. O que existe dentro da intenção e na execução é criar uma cara para o projeto em que se entenda rapidamente do que se trata, se entenda e se perceba visualmente, se traduza visualmente o comprometimento dessa equipe transdisciplinar e crie uma presença que começa a ser, ao longo do tempo, entendida, percebida e reforçada. Então, aquele foi o começo, a gente começou, o ponto de partida foi criar essa identidade visual básica, criar o logo, né, e criar uma série de templates, por exemplo, para se usar nas comunicações, em tudo que era relacionado ao projeto. Depois teve um segundo momento em que a gente fez uma ilustração mais específica, onde no ano passado o projeto fez a iniciativa usando o Instagram e fez a vaquinha para poder fazer uma ação de proteção, né, do povo Carajá em si, que foi fantástico. E agora a gente entra numa segunda etapa, antes de a gente entrar exatamente na definição do Tainacan, uma das coisas, por exemplo, só para ilustrar onde a identidade visual dá um suporte. Nesse processo de montar o Tainacan e montar esse repositório visual do projeto, a gente identificou a necessidade de fazer uma apresentação para os museus onde os acervos se encontram, né, onde as peças se encontram, para mostrar para eles e para poder comunicar e para eles entenderem qual a importância de participar disso e qual a importância de fazer desse novo etapa do projeto, de colocar essas descobertas e esse mapeamento de uma maneira organizada dentro de um site. Então, parte dessa ação foi desenvolver um documento e uma apresentação que poderia ser usada com os profissionais de museu que tinham que ser acessados dentro desse processo. E às vezes são pessoas que estão super a par do que é a ação, às vezes são pessoas que estão entrando pela primeira vez em contato com a ação. Então, ajuda muito, né, ter uma cara, ter um formato que vai mostrando reforçando todo o comprometimento do projeto. Então, essa é um extrato dessa apresentação.
E agora a gente está na etapa de desenvolver exatamente o Tainacan, né, o website do projeto, dentro da proposta do Tainacan. E aqui, Manuelina, eu vou te pedir sua ajuda também para falar um pouquinho mais, a gente explica um pouco mais o Tainacan, essa era a parte que a Luciana eu faria de explicar um pouquinho a ferramenta em si, mas esses são os snapshots, isso ainda é o que está em processo, não é a final, não, nada, esse é o começo, o que vocês estão vendo é o comecinho do que a gente está fazendo, mas a ideia é de trazer, né, de organizar de uma maneira que possa ser acessado pelo público. Eu acho que eu vou parar aqui de dividir. Você quer que eu fale agora? Eu quero. Tá. A gente vai ter que improvisar um pouquinho, porque foi um imprevisto mesmo, né? Como falei, faltou energia na casa da Luciana desde ontem, e era bem essencial a presença dela aqui. A apresentação da Bel foi ótima sobre a marca e sobre o que ela está pensando para o Tainacan, mas tem muitos detalhes técnicos do Tainacan que a Luciana poderia falar com muito mais precisão do que qualquer um de nós, né? Eu ainda estou em fase de tentar aprender. Mas eu vou compartilhar, então, esse PowerPoint que a gente fez, elaborou com a ajuda da Bel mesmo, e que é um material que o link foi passado para vocês, que tem tanto em português como em inglês, que o projeto está usando exatamente nessa comunicação com os museus. Então, assim, eu vou pular as telas que são coisas que já foram faladas aqui, né, quem que é a equipe, enfim, é uma primeira apresentação para aquele museu que realmente não conhece a gente, e por que a gente está criando o website do projeto Presença Carajá no Tainacan. Então, a ideia de reunir na plataforma e dar visibilidade aos resultados do projeto, estabelecer um canal de comunicação permanente com a sociedade, ampliar o acesso de indígenas e não indígenas do Brasil e do exterior a estes acervos, contribuir para a salvaguarda e a extroversão dessa importante herança cultural, e assim por diante, né? A gente vê inúmeras potencialidades. Então, o material apresenta um pouco o Tainacan a partir de outros websites que já foram criados nessa ferramenta, como o Tainacan do Museu do Índio, da FUNAI. E aí a gente trouxe aqui algumas falas de pessoas do grupo do povo Carajá que relataram para a gente por que elas achariam importante esse acesso a essas peças, pelo menos digitalmente, né? Então, o Labé Carajá, que é integrante da nossa equipe, é da aldeia JK, ele fala, né, que a boneca possui uma figura muito importante na função social e cultural do mundo inã, e que é importantíssimo ter acesso às fotos, especialmente das Ritiocô mais antigas, que estão espalhadas pelo mundo, sendo agrupadas em uma só plataforma digital, facilitaria o acesso para que os inã possam lembrar, refrescar as memórias e atualizar. Essa peça que está aí apresentada é uma peça do acervo do Museu Goiano Professor Zoroastro Arteaga, que já é uma peça um pouco mais antiga do que algumas que a gente tem usado aqui nas nossas apresentações. Labé fala ainda que a plataforma digital será útil para a retomada de conhecimento sobre estas bonecas. Pode ser utilizada mostrando fotos para anciãs e sábias da aldeia que fazem estas bonecas. Vale ressaltar que é importante a comparação das fotos das mais antigas com as das mais novas. Essa ferramenta irá proporcionar uma retomada das bonecas que não são mais feitas pelas mulheres inã e estimular a fabricação de novas bonecas. A Dibecia, uma coisa interessante é quando ela visitou a reserva técnica do Museu Antropológico, ela viu uma peça que ela gostou muito, que representa uma dança de Aruanã, e ela disse assim, eu não tinha visto ainda uma Ritiocô nessa forma, manda a foto para mim que eu vou tentar fazer. Então, ela fala que para nós é muito importante para saber quais são as peças que estão espalhadas no mundo, porque geralmente existem vários modelos diferentes.
Então, é bom colocar para nós vermos na internet, verificar, porque com certeza tem bonecas antigas que não existem hoje. E a Adbecia é moradora, então, da aldeia Santa Isabel do Morro. O Simvaldo Arrucado, que reside em área urbana, né, mas ele faz essa identificação aí com a aldeia Idepuré, ele fala que as Ritiocô são, para nós, aí entre aspas, né, citação dele, memórias e saberes ancestrais. Ter acesso a essas fotografias permite retomar as nossas culturas, fazendo atividades, praticando e reproduzindo Ritiocô com a nova geração Inã. Somos um povo que preserva a nossa cultura e as Ritiocô nos representam pelo mundo afora. Elas têm que estar presentes de forma viva, não só como reprodução. Acessar e visualizar a plataforma será muito bom, apesar de nem todas as aldeias terem internet. Mas onde for possível visualizar as Ritiocô de épocas ancestrais, rememorar as histórias, lembrar os nomes de cada peça, de quem faz, como foi parar ali, e os nomes dos personagens, será de muita valia, forma de ampliar e ter novos conhecimentos. Essa foto que está aí são Ritiocôs em exposição no Graça Museu de Leipzig, que são essas peças coletadas pelo Krause, que alguém estava perguntando na mesa passada, inclusive tem uma peça que é inteiramente de cera, aí à direita, né? E o Simvaldo, ele é uma pessoa que está sempre muito preocupada com diversos aspectos que tocam as questões do patrimônio que nós temos falado aqui, né, como a língua, né, que é o interesse principal dele. Ele é um professor dedicado à língua inarembé, e ele tem essa preocupação dessa transmissão da língua para as novas gerações de Inãs. Bom, então aqui na apresentação, como era destinada para museus, né, para as instituições, a gente queria que os museus se sensibilizassem para fazer a parceria conosco no website do projeto. A gente explica que a ideia é que esse Tainacan seja uma espécie de catálogo raisonné da Ritiocô. O catálogo raisonné é uma expressão usada no mundo das artes, quando quando é feito um catálogo de um artista, embora as obras dele estejam espalhadas em vários museus ou coleções particulares. Então, é uma forma de reunir virtualmente, digamos assim, embora fossem catálogos em papel inicialmente, né? Mas sempre com essa ideia de naquele lugar centralizar informações que estão dispersas em vários outros lugares, né? Então, é uma espécie de catálogo raisonné online de Ritiocô que a gente pretende fazer. E aí tem algumas vantagens, né? Informações mais acessíveis e rapidamente localizáveis, facilidade de internacionalização dos acervos. A gente viu o caso das perdas de acervo do Museu Nacional, por exemplo, que hoje o que se tem de muitos acervos que se perderam é o que ficou em meio digital, não é? Embora o acervo tenha se perdido, às vezes a informação que ficou é muito rica, e a gente pensa que esse tipo de iniciativa de digitalização, de ampliação do acesso também tem essa vantagem, inclusive pelo lado da proteção. E aí a apresentação fala um pouco desses potenciais, né, de preservação e de gestão. Eu não vou ler, mas vocês tinham acesso ao link, acho que se o pessoal puder repetir no chat o link. Então, potencial científico e educacional, potencial cultural, potencial econômico. A Luciana, se tivesse aqui, poderia contar alguns casos específicos que eu acho que são muito interessantes, assim, muito emblemáticos, né, de como o Tainacan tem dado uma projeção a museus de uma forma inimaginável, né? O fato de estarem online, mesmo em outras plataformas, já permite isso, né? Como foi dito anteriormente, a gente defende o Tainacan porque é um projeto brasileiro e gratuito, enfim, tem muitas vantagens desse tipo, mas essa opção por ter acervos online, que é uma tendência,
ela tem muitas vantagens, não só do ponto de vista da democratização, que é o mais evidente, mas um exemplo que a Luciana conta, eu vou tentar contar, mas pode ser que eu acabe trocando os nomes das instituições e espero não estar cometendo uma gafe. Mas ela me fala de um pequeno museu, salvo engano é o Museu de Anatomia Veterinária da USP, que colocou a sua coleção no Tainacan e com acesso livre, né, com copyleft, eu não sei exatamente os termos, mas enfim, que as pessoas pudessem pegar essa foto e usar também onde elas quisessem. E uma foto do acervo, esse museu é um museu que não tem uma visitação enorme, alguém utilizou para ilustrar um artigo de Wikipédia sobre um peixe, eu não me lembro se era um peixe ou se era outro animal. Mas então a pessoa escreveu o artigo Wikipédia e utilizou essa foto do museu. E aí agora, todas as vezes que alguém está na Wikipédia pesquisando, o caminho da foto indica, né, que a origem é nesse museu. Então, muitas pessoas acabam indo fazer a visita virtual também ao acervo do museu, e que o museu tem muito mais visitas virtuais por conta disso do que tinha antes, e que isso supera, sim, numa escala inimaginável as visitas físicas ao museu. Então, assim, são alguns exemplos, e aí são algumas explicações técnicas, né, que é um software livre, que é gratuito, que tem uma baixa curva de aprendizagem, mas eu não vou saber detalhar todas essas vantagens aí para vocês. Não sei se a Bel gostaria de complementar alguma coisa ou sabe. E agora eu não sei mais parar de compartilhar minha tela, porque eu ocultei aquele negócio. Então, vocês me tirem aí. Eu queria complementar, na verdade, eu acho que é tão importante, né, esse projeto. Acho que uma das coisas fundamentais é que, como a gente está falando de um projeto que está reunindo e está organizando e está contando uma história nova, né, de onde esses acervos estão, não necessariamente eles estariam numa exposição, não necessariamente eles estariam acessíveis diretamente no próprio museu. Então, o Tainacan do Presença Carajá acaba potencializando, né, a possibilidade das pessoas acessarem esse acervo que está não disponível, né, não está em exibição. Então, essa é uma parte. A outra a gente comentou bastante, né, que na hora que a gente organiza e que isso é democratizado, é isso, você vai reescrevendo a história, você vai ajudando a contar a história onde estão essas coleções de uma maneira muito visível. Eu não consigo te ver mais, eu não sei. Voltou. Ai, gente, desculpe, as coisas técnicas a gente ainda está incorporando a fazenda ao vivo, né? Então, mas deu tudo certo. Que pena que Luciana realmente não conseguiu vir. Então a gente fica aberta para as questões. Acho que a Ney volta aqui um pouco para colocar as perguntas para a gente. Posso só fazer um comentário que eu acho que a Lu faria no começo da fala dela, porque todas as vezes que a gente tem reuniões, ela sempre é super enfática disso, que o Tainacan é feito para acervos museológicos. Então, é uma ferramenta que não é só, estamos construindo um website e vamos fazer de determinada maneira, mas é utilizar um recurso que é feito com esse propósito e que organiza de uma maneira extremamente fácil para quem está montando e para quem está mexendo na parte de trás. Oba! Olhei aqui no lado, parece que a Luciana conseguiu entrar. Vamos ver. Ai, Luciana, muito obrigada. Você tem energia suficiente para fazer sua apresentação? Tenho. Ai, que bom. Gente, acabou a energia aqui em casa, foi o caos, assim. Por favor, se apresenta, faz sua apresentação. Que bom, obrigada. Não, prazer, gente, peço desculpas novamente, acabou a energia desde ontem à noite, na verdade, aqui, e fiquei sem bateria, um horror. Mas enfim, agora tudo certo. Bem, então,
eu preparei uma apresentação, na verdade, sobre o projeto Tainacan, e eu acho que vou começar rapidamente, vou colocar aqui na tela já, para não ter maiores delongas. E... alguém consegue colocar aqui na tela? Ótimo. Está aparecendo já. Então, vou só colocar em modo apresentação para ficar mais fácil de todos verem. Ela tem bastante slide, mas, na verdade, ela não é muito comprida, não, porque é basicamente imagens. Então, gente, a minha ideia é um pouco aqui falar sobre a questão do acesso e participação em relação a esse projeto, que é o projeto Tainacan. Acho que vale começar explicando, né? Eu sou a Luciana Martins, eu faço parte da equipe do projeto Tainacan como coordenadora de pesquisa e é responsável pela articulação em rede do projeto. O projeto ele, na verdade, é um projeto de pesquisa da Universidade de Brasília. Ele se iniciou na Universidade Federal de Goiás, mas como coordenador do projeto, que é o professor Dalton Lopes Martins, se mudou para a Universidade de Brasília. O projeto agora se encontra sediado na Universidade de Brasília. E o fato dele ser um projeto de pesquisa da universidade é uma característica muito fundamental do Tainacan. Então, eu vou explicar isso ao longo da minha fala, mas acho que vai ficar bastante claro, né, a importância que nós damos às instituições públicas, à universidade pública, né, e pensar o Tainacan como uma tecnologia que está a serviço desse bem público. Eu começo sempre falando a questão do acesso, porque acho que a grande questão relacionada com o uso das tecnologias digitais vem a encontro de potencializar o acesso aos acervos de museus. E eu gosto muito dessa fala do Neil MacGregor, que ele vai falar que o acesso a museus permite que todos entrem em outro mundo, pensem em outro mundo, vejam o mundo de outro lugar, reimaginem seu próprio mundo, se reinventem. O objetivo do museu é permitir que o cidadão seja um cidadão melhor. E eu acho que é muito imbuído desse espírito que o uso das tecnologias digitais, ela vem potencializar. Então, por que é importante tornar disponível na internet os acervos museológicos, né? Tem uma questão de acesso cultural que, num país como o Brasil, em que, em média, 30% só das cidades tem um museu, você colocar os acervos dos museus disponíveis na internet, mesmo com todas as questões de acesso à internet que a gente tem no nosso país, faz com que um número muito maior de pessoas possa ter acesso a essas informações. Além disso, a gente tem questões de preservação que estão relacionadas ao gerenciamento e ao controle das informações sobre os acervos, que são facilitadas com os usos da tecnologia digital. Tem todas as questões de pesquisa e educação que derivam desse acesso, ou seja, facilitar a relação com as coleções dos museus ajuda a construção de conhecimento em diversas áreas do saber, né, que são relativas aos acervos dos museus, então da área de ciências biológicas, de história, de artes, né. Além de tudo, existem vários estudos mostrando como que o acesso aos acervos, né, e o fato das instituições culturais tornarem eles disponíveis de forma gratuita na internet, faz com que existam, inclusive, impactos econômicos, né, que estão relacionadas ao turismo, que estão relacionadas ao desenvolvimento social local, né. Então, todos esses aspectos, de certa forma, justificam o uso das tecnologias digitais, para além do fato de que, hoje em dia, elas são onipresentes na nossa vida, né? Quem aqui, por exemplo, não tem um smartphone com rede social, né? E isso é um fato que faz parte da vida de 99% das pessoas. Então, acho que é importante a gente levar isso em consideração quando a gente está falando de disponibilização pública dos acervos dos museus e das instituições culturais. E daí eu vou falar aqui um pouquinho do projeto Tainacan para a gente poder discutir o projeto Presença Carajá frente ao projeto Tainacan.
né? Então, o projeto ele começa em 2014 por uma solicitação do Ministério da Cultura, da antiga, né, antigo e falecido Ministério da Cultura e antiga e falecida Coordenação Geral de Cultura Digital, né? Ele existia um edital para formação de coleções com foco na cultura afro. E foi a partir desse edital, que a equipe do professor Dalton começou a desenvolver um software que permitisse organizar e disponibilizar na internet os acervos, esses acervos afro, né, de forma digital. E a partir daí é que se começa, então, a empreender uma pesquisa para entender quais eram as melhores soluções tecnológicas para a organização de acervos digitais usando uma plataforma de software livre. Isso é muito importante na trajetória do Tainacan, porque o Tainacan, ele vem muito dessa discussão da cultura digital e do software livre aqui no Brasil, e essa discussão é muito forte, muito adensada aqui no Brasil. A gente que é da área de cultura, que trabalha com museus, às vezes nunca ouviu falar disso, mas é uma comunidade bastante ativa que gira em torno da promoção do acesso à tecnologia digital no Brasil, que tem a ver com os pontos de cultura. Os pontos de cultura sempre estavam relacionados também com pontos de acesso digitais, né, isso durante o governo Lula. Então, assim, a gente tem um engajamento de uma comunidade em torno do software livre no Brasil, e é a partir dessas discussões que essa comunidade começa a olhar para essa área dos acervos digitais e a pensar a importância disso para o desenvolvimento cultural e científico do país. Então, a partir de 2016, o IBRAM se interessa pelo software, que a essa altura do campeonato já era o Tainacan, e então, né, desse momento que começa a se estabelecer uma parceria entre o desenvolvimento do Tainacan dentro da universidade e os museus do Instituto Brasileiro de Museus, que passam a adotar, desde 2016, o Tainacan como software de disponibilização pública dos seus acervos. E daí eu acho que é importante trazer um pouco aqui quais eram os objetivos da pesquisa que ajudou a criar e a delimitar o Tainacan como ele é hoje em dia, né? Então, o Tainacan ele é um software para organização de acervos digitais, é o que a gente chama de repositório digital de acervos, desenvolvido em software livre a partir da plataforma WordPress. Só que nada disso era dado inicialmente, né? Então, foi a partir de um levantamento de pesquisa para descobrir que software utilizar, que padrões de dados usar, né, para desenvolver esse software, porque, a princípio, por exemplo, a equipe do professor Dalton não imaginava em desenvolver um software. Até porque existem vários outros softwares livres de repositório digital disponíveis no mercado e que são usados por instituições culturais no exterior, como o DSpace, que também é usado aqui no Brasil, Fedora, Islandora, né? A questão é, por exemplo, como que você consegue fazer um software que seja possível, né, de ser usado pelas instituições culturais brasileiras. E esse caminho de pesquisa, essa trajetória toda de pesquisa, que eu não vou entrar aqui em detalhes de como aconteceu, vocês podem consultar no nosso repositório de pesquisa, onde tem todos os artigos que foram publicados sobre esse desenvolvimento do Tainacan. E isso é muito importante de ser levado em consideração no projeto Tainacan, porque, como eu disse, ele não é uma empresa que criou um software e está vendendo no mercado, né? Ele é um projeto de pesquisa. Então, uma das metas do projeto Tainacan é construir conhecimento na área onde ele está alocado, que é essa área da ciência da informação, mas que tem a sua interface com a museologia, com a área de patrimônio, com várias outras áreas, né, que se relacionam com a questão dos acervos digitais. E daí, a ideia de desenvolvimento do Tainacan, ela está baseada na busca de uma tecnologia que fosse mais viável para o contexto das instituições de cultura nacional, visando a expansão do acesso aos acervos digitais. E o que isso quer dizer, gente? Quer dizer criar um software que fosse simples o suficiente para as pessoas que não têm formação em tecnologia usarem de uma maneira facilitada, sem precisar aprender programação ou aprender coisas que fossem muito complexas.
Isso porque a gente já sabia, por experiência própria, que se a gente desenvolvesse uma coisa muito complicada, como, por exemplo, o DaySpace, ele é um software super interessante, gratuito também, livre, e funciona super bem como repositório digital. Só que ele é altamente complexo de ser mexido. Né, para você customizar o DaySpace para suas necessidades, para as necessidades da sua instituição, você precisa ter um programador de DaySpace. E onde que você acha um programador de DaySpace? Aqui no Brasil, por exemplo, a gente não tem, porque o DaySpace usa uma tecnologia que não é popularizada aqui no nosso país. Por outro lado, o WordPress, que é a tecnologia por trás do desenvolvimento do Tainacan, ele é usado por 35% mais ou menos dos sites da internet. Então, ele é uma tecnologia que aqui no Brasil e no mundo inteiro é extremamente popular. Ou seja, isso quer dizer que é fácil achar profissionais para mexer no WordPress aqui no Brasil. É fácil e é barato. Né? Não é uma coisa que você, né, vai ter que caçar alguém super impossível, né, para fazer as customizações que você precisa, por exemplo, para o seu Tainacan. Então, o fato da gente optar em usar a estrutura do WordPress para desenvolver o Tainacan, né, o Tainacan ele é um plugin do WordPress, né, o WordPress ele é uma estrutura para se fazer sites, e o Tainacan ele é uma customização pré-pronta dentro do WordPress para a criação de repositório digital. Né, existem vários outros plugins no WordPress para fazer várias coisas, por exemplo, para montar lojas online, para montar revista, para montar o que você quiser. Né, e existem os plugins de repositório digital e o Tainacan é um deles. E a gente, ao escolher a ecologia do WordPress, a gente já usa todo o desenvolvimento que já vem embutido no WordPress para dentro do Tainacan. Então, isso também é uma facilidade. A gente não precisa desenvolver tudo do zero. A gente já parte de uma plataforma muito robusta, que é essa plataforma WordPress. E daí essa questão da facilidade de achar profissionais para fazer as customizações que são necessárias. Porque, ao ser um projeto de pesquisa dentro da universidade, a gente, obviamente, tem uma vida, vamos dizer assim, que não é para sempre. Né? E um software, quem lida com esse mundo da tecnologia sabe, ele é como uma criança. Você coloca um software no mundo, você tem que cuidar, e cuidar para sempre. Né? Então, parte da nossa estratégia com o Tainacan é justamente criar uma comunidade em torno do software que possa ajudar na manutenção e no desenvolvimento dele a longo prazo. Né? E, para isso, o fato dele ser desenvolvido em WordPress ajuda muito, porque como existem muitos profissionais nessa área, fica fácil da gente conseguir contratar pessoas, se for o caso, e também de conseguir parceiros de desenvolvimento, porque a comunidade de WordPress é uma comunidade muito efetiva e muito forte, né? Então, estou falando aqui, mostrando essas duas telas, que falam um pouco sobre o mercado WordPress. Né? Nessa aqui, por exemplo, a API Info é um site de profissionais da área de TI, né, para você buscar profissionais na área de TI, mostra que foram encontrados 826 currículos quando a gente coloca a palavra-chave WordPress. Isso só no estado de São Paulo. Né? Então, só para vocês verem o quanto esse mercado é robusto aqui no Brasil. O fato do WordPress, então, ele ser essa estrutura robusta, ajuda no próprio desenvolvimento do Tainacan, que, como eu disse, é um plugin do WordPress e é também um tema do WordPress. Então, a gente tem o Tainacan Interface, né, que é o tema que se acopla a esse plugin. Depois, se alguém ficar com dúvida, eu explico melhor o que é plugin, o que é tema, né, mas é só para entender que esses produtos eles estão disponíveis na loja WordPress. E quando eu falo loja, é só o lugar onde a gente encontra os plugins. Existem plugins pagos do WordPress e existem plugins gratuitos do WordPress. O WordPress em si é gratuito, né? E você pode baixá-lo e ter, né, a sua instalação WordPress dentro do seu servidor de forma gratuita. Você não paga nada para isso. Da mesma forma, o plugin e o tema do Tainacan você também não paga nada. São softwares livres, os três. E daí aqui um pouco da comunidade Tainacan, que é o que a gente foi tentando estruturar e criar
não só para a sobrevivência do software, mas também dentro de uma perspectiva de criação de uma política pública de acervos digitais para o nosso país, que é uma das metas do projeto Tainacan, colaborar na estruturação dessa política pública. Né, a gente já teve como meta do Plano Nacional de Cultura, né, do nosso extinto Ministério da Cultura, a metas relacionadas com a digitalização de acervos das filiadas do MINC. Né, então, a Funarte, o IBRAM, o IFAM, que deveriam ter, até 2020, 100% dos seus acervos digitalizados e disponíveis publicamente na internet. Só que, obviamente, não estamos nem perto de cumprir essa meta, o Plano Nacional de Cultura nem é mais algo, né, discutido atualmente no nosso país, mas, de qualquer forma, a gente continua militando nessa ecologia e tentando estruturar as bases dessa política de acervos digitais para o nosso país. Então, para isso, a gente criou uma série de processos de comunicação do projeto Tainacan com a sociedade, justamente para fomentar uma rede de usuários e de desenvolvedores em torno de software. O primeiro deles é o nosso site, né, que é o tainacan.org, que é onde estão reunidas todas as informações sobre o projeto. Não só tutoriais, vídeos, né, e coisas assim, mas também o nosso roadmap, que é para onde o Tainacan está caminhando, a nossa lista de usuários, os downloads, enfim, tudo isso você encontra no site. A gente tem uma wiki do Tainacan, onde tem toda a documentação relativa ao projeto, tanto para usuários comuns, leigos, né, pessoas que não sacam de tecnologia, como nós, como para usuários que são desenvolvedores. Né? Então, a gente tem aqui, né, vocês estão vendo, primeiros passos, instalação, conceitos gerais e desenvolvedores, que é onde está a documentação para quem vai contribuir na estruturação do código do Tainacan. Então, como é um software livre, o código do Tainacan, ele está disponível no GitHub, que é o lugar onde, né, um dos lugares da internet onde as pessoas que lidam nessa comunidade dos softwares livres depositam os códigos, né, e ele está lá disponível para que qualquer um possa acessar e, melhor de tudo, colaborar no desenvolvimento do software. Estou passando aqui, mas... além disso, a gente tem redes sociais, né, tem o Facebook do Tainacan, então muita gente chega até nós pelo Facebook, né, manda mensagens no Facebook, coisas assim, que é facebook.com/tainacan.l3p. A gente tem também o Twitter do Tainacan e tem a lista de usuários do Tainacan, que é onde as pessoas que estão usando o software e também colaboradores podem trocar ideias, conversar com a gente, e ali é onde as pessoas podem falar diretamente com os desenvolvedores e coordenadores do projeto. E daí aqui eu vou falar rapidamente sobre como o Tainacan tem sido usado, né? Ele tem sido adotado por vários cursos de museologia do país, é uma ação que a gente considera prioritária, porque formar a nova geração de museólogos no uso das tecnologias digitais, para nós, é parte fundamental dessa perspectiva de construção de uma política de acervos digitais para o país. Né? Então, a gente tem a URGS, que foi uma das primeiras a adotar o Tainacan no curso de museologia. A gente, inclusive, já organizou um evento, Acervos em Rede, em 2018 com eles. Obviamente, a Universidade de Brasília, né, que é onde está sediada o projeto, a Universidade Federal de Minas Gerais, a Universidade Federal de Piauí, e hoje em dia, na verdade, a gente tem mais de 20 universidades usando o Tainacan. Né, mostrei aqui só rapidamente algumas. E, além disso, a gente tem sido adotado pelas instituições culturais, né, o IBRAM, eu acho que a nossa relação com os museus do IBRAM é a mais importante, a mais estruturante do próprio projeto, porque grande parte da equipe é mantida com as bolsas que são viabilizadas pelo projeto em parceria com o IBRAM. E, além disso, a gente tem trabalhado com o IFAM, com a Funarte, o IBICT, Museu do Índio e várias outras instituições. Estamos, nesse momento, começando uma parceria com o governo do estado do Espírito Santo e com o Exército Brasileiro. E a ideia é digitalizar e colocar disponível no Tainacan o acervo dessas instituições. A gente tem também na nossa página os casos de uso, então se vocês quiserem saber mais, né, sobre que instituições estão usando o Tainacan,
A gente coloca todas elas na nossa página, todas que a gente fica sabendo. Então, se vocês souberem de alguma que não esteja, por favor, nos avise, que daí a gente também insere na nossa página. E aqui um pouco o processo, né, da equipe, de como que a gente trata os acervos digitais das instituições. É um pouco isso que a gente está fazendo com o projeto Presença Carajá, né? A gente está nessa primeira fase, que é a análise e coleta dos dados, né? A gente está ainda esperando receber da equipe a planilha organizada, né, e consolidada com os dados das diversas instituições do projeto, para daí proceder ao que a gente chama a fase de tratamento da informação, que é toda a melhoria dos dados, né, em relação às possibilidades, né, que a gente pode ter ali com a ficha comum que vocês criaram. Depois a gente pode melhorar esses dados, em alguns casos, se é possível. Foi o que a gente fez, por exemplo, no Museu do Índio, da FUNAI, no Rio de Janeiro, a gente usando o dicionário indígena da Berta Ribeiro e outros tesauros da área, a gente conseguiu melhorar a qualidade da documentação que o museu tinha, né, fazendo esse enriquecimento, e depois a gente publica isso no Tainacan, e a partir daí várias estratégias de colaboração em rede podem ser estabelecidas. E isso né, o céu é o limite. Muitas coisas legais podem ser feitas, por exemplo, com a Ecologia Wiki, né, com todas essas plataformas da Wikipédia, Wikimedia Commons, Wikidata, com acervos estruturados, enfim, coisas muito interessantes, que são experimentos que a gente tem realizado com várias instituições pelo país. Uma das metas para esse ano, que né, já posso dar spoiler aqui, mas que é super interessante, que eu acho que tem muito a ver, inclusive, com o projeto Presença Carajá, é a nossa instância de agregação de dados. A gente está criando para o IBRAM, na verdade já criou, né, e agora a gente está estudando o processo de governança com os museus para instaurar isso realmente, mas é a ideia da gente ter um ponto único de busca para todos os museus que usam o Tainacan. Então, isso vai começar com os museus do IBRAM, e a ideia depois é agregar outros museus a essa rede. Então, em vez de você ter que entrar, por exemplo, eu estou fazendo uma pesquisa sobre Tarsila do Amaral, né? Em vez de eu ter que entrar em todos os museus, os sites dos museus do IBRAM, para descobrir se eles têm ou não acervo sobre a Tarsila do Amaral, eu vou entrar em um ponto único de busca, e a partir dali eu consigo pesquisar em todos esses acervos ao mesmo tempo, né? É o nosso painel de agregação que a gente está justamente nesse processo agora de implantação junto ao IBRAM. E aqui, já finalizando, né, um pouco um resumo do que eu falei, de pensar os impactos para a instituição da adoção de uma tecnologia como o Tainacan, que nada mais é do que a organização e a disponibilização pública na internet dos acervos da instituição. A gente tem esses impactos em relação ao controle do acervo, que é uma meta super importante, né, para muitas instituições, geração de dados e estatísticas de forma mais facilitada, né, e também a inserção de novos acervos, correção de itens já existentes, e essa ampla possibilidade de divulgação e reuso dos acervos digitais que pode ser feita aí nesse universo e nas parcerias na internet. E para o usuário, obviamente, essa possibilidade facilitada de acesso e de realização de buscas específicas, né, além das possibilidades de reuso do acervo, que é uma coisa que a gente fala pouco aqui no Brasil, mas que no exterior, né, em países que têm essa discussão dos acervos digitais mais avançada, ela é, assim, muito bem pensada e vários usos, né, possibilidades de reuso artísticos, comerciais, são pensados a partir dos acervos do museu. Isso faz com que esses acervos adquiram, né, uma importância e uma relevância muito maior perante a sociedade, e facilitam essa circulação qualificada de informações, né, que nesse mundo de fake news que a gente vive atualmente, você poder contar com instituições que têm especialistas, que têm estudos, que produzem conhecimento de alta qualidade nas suas áreas, e tornar isso público, e tornar isso disponível na internet, é uma maravilha, né, gente, para combater esse processo de idiotização que a gente vive aí
nas redes sociais nos últimos anos. E é isso, gente, muito obrigada, espero não ter ultrapassado o meu tempo, não tenho muita noção de qual que era o tempo, mas fica aqui à disposição para conversar. Foi ótimo, obrigada. A gente atrasou um pouquinho, mas também porque acabou tendo as 3 falas mesmo, e o que a gente tinha imaginado, o que eu tinha imaginado é que falariam só você e a Bel, e eu ficaria um pouco na retaguarda, mas aí eu acabei falando um pouquinho enquanto você chegava, e foi o tempo, um bom timing para você chegar e fazer a sua apresentação. Então, agora a Ney vai vir para passar para a gente as perguntas e comentários do pessoal que está aí no YouTube, Facebook. Obrigada pela audiência do nosso seminário. Antes de passar a palavra para os ouvintes que nos fizeram questões, eu queria parabenizar a Bel Lavrati, né? Eu nunca tive oportunidade antes de fazê-lo, Bel, pelo belíssimo trabalho, né, da identidade visual, e agora também pela explicação, né, do processo de criação, de como foi. Parabéns, belíssimo, eu sou encantada com esse trabalho. E, ao mesmo tempo, também agradecer a Luciana pela brilhante exposição. Luciana, eu não tinha noção da riqueza, né, do potencial que o Tainacan trará, não só para o nosso projeto, mas outros projetos que estão hospedados nele. E é um prazer poder te ver, né, nesse momento que a gente está junto no projeto, e como a gente está em lugares um pouco diferentes, a gente não teve oportunidade. Então, é isso. Parabenizar pela brilhante exposição. Se a energia da sua casa não tivesse voltado, não ia me perguntar nunca. De impedir você de apresentar e esclarecer tanta coisa para os ouvintes, né? Então, eu vou passar, então, a gente tem ainda alguns minutinhos, né, a comentar as perguntas do Eni, novamente, Eni Carajá. Ele pergunta, né, se a arte Carajá ele comenta, né, é um reforço não somente a expressão da cultura, mas as intersecções com o turismo, a história e a sua preservação. Eu penso que qualquer uma de vocês poderia estariam aptas para fazer a resposta, né? Aí ele termina completando que, de fato, nós precisamos articular essas atividades de museu com as narrativas Carajá. Eu penso que vocês escolham entre vocês quem pode comentar o comentário dele, por favor. Vamos lá. Aqui, porque cortou um pouco a Ney, para mim, não sei nem se eu ouvi direito a pergunta. Eu li o comentário de baixo, eu acho que tem como voltar o primeiro comentário, só para... Esse já é o segundo dele. De fato, precisamos articular as atividades do museu, mas ele falava sobre o turismo. Ah, tá. Você quer responder, Bel? Eu posso falar. Eu acho que... mas falasse muito, muito rapidamente. Na nossa equipe, quem tem um interesse maior até pela pesquisa relacionada aos usos que o turismo faz do patrimônio, é a professora Emma Pires. E a gente construiu juntas, e com a Ney também, um artigo que ainda está no prelo, que é falando exatamente dessa valorização das Ritiocô pelo turismo e até pensando o impacto da patrimonialização sobre isso, né? Então, de fato, é muito importante porque é uma forma de subsistência também, né, para o povo Carajá, para a gente preocupa saber que tem todo um universo de atravessadores que acaba ganhando muito mais em cima desse trabalho do que se a compra fosse feita diretamente nos grupos indígenas, por meio de suas associações. É uma coisa que a gente tem pensado sobre, mas mais como
como problemática mesmo. Mas claro que é importante, sim, essa interseção, e que a gente espera que esse fluxo para que essas peças possam ser comercializadas seja cada vez mais direto e com preço justo, enfim, de uma forma que a comunidade e o Grupo Carajá tem o retorno efetivo da sua riqueza patrimonial. Eu estou vendo aqui uma pergunta sobre contextualizar a escolha do nome. Sobre essa questão do turismo, gente, eu não sei se eu tenho muito a dizer. Não sei se a Bel quer comentar alguma coisa. Não, acho que eu só comentaria na questão da narrativa, que eu acho que tem uma perspectiva. Para mim, sempre tem uma perspectiva. Quando a gente fala de marca, a gente fala muito da história e das narrativas que vem junto. E tem diversas maneiras de encarar a própria palavra narrativa, né? E o que sai disso. Mas eu acho que o que o projeto oferece, que acho que é tão enriquecedor, é o contar essa história, a trajetória das bonecas e desse trâmite, e ao mesmo tempo que se faz isso e se olha para o que aconteceu, se abre a porta para todo esse universo que, às vezes, assim, não se encontrou no turismo, por exemplo, não existiu esse turismo, e existe uma possibilidade de ter uma nova narrativa que saia desse projeto. Esse é o meu ponto, assim. Outras narrativas, na verdade, não só uma, mas várias. Era só isso, Lu. Acho que a gente pode falar já do contexto do nome Tainacã. Ah, então, né, que tem tudo a ver com os Carajá. Foi porque, como eu comentei com vocês, né, o projeto ele nasceu na Universidade Federal de Goiás, que tem aí uma conexão enorme, né, com a comunidade Carajá, em vários níveis, né, pelo Museu Antropológico, por vários projetos que ocorrem na universidade. E daí teve um momento, eu não participei, na verdade, né, porque isso foi bem no início do projeto, eu não fazia parte da equipe, em que teve uma assistência da equipe de comunicação, de um grupo de comunicação lá da Faculdade de Artes, eu acho, não tenho muita certeza também, mas que, então, foi proposto esse nome dentro, justamente trazido da cultura Carajá, essa ideia do Tainacã, que daí tem duas interpretações que a gente já ouviu, né? Uma é Tainacã como a primeira estrela, ou que seria assim a estrela d'alva, né? E o Tainacã como a rainha, a regente das constelações. Né? Então, na verdade, essa ideia de constelação é que nos atrai, né? Que é pensar aí a constelação de acervos, essa relação, e um nome indígena. Então, assim, a gente super curtiu o nome e ficou aí esse nome Carajá. E quando a gente esteve fazendo uma palestra no Museu do Índio, né, quando teve o lançamento do Tainacã no Museu do Índio, tinha uns indígenas Carajá, e eles falaram e contaram a lenda pra gente, foi muito legal. A Manuelina tinha pedido para eu comentar aqui rapidamente sobre a questão do servidor do Projeto Carajá. Então, só muito rapidamente, né, a gente tem não sei se todo mundo sabe o que é um servidor, mas é um computador, o WordPress, como eu comentei com vocês, né, ele é uma estrutura para se fazer site, né, então ele precisa estar instalado num servidor web, ou seja, num computador que fica ligado o tempo inteiro e que recebe rotinas de backup, de segurança, para que aquele site não caia, né, que ele não seja invadido e coisas assim. Então, o WordPress, a instalação WordPress do projeto Presença Carajá, ela está no servidor do projeto que fica dentro da Universidade Federal de Goiás. Né? Então, logo no início do projeto, por meio de um edital do Museu de Ciências da UFG, foi comprado esse servidor web, instalado no Parque Tecnológico da UFG, e esse servidor é administrado pela equipe do Projeto Tainacã, e lá que estão todas as instalações que a gente dá apoio, né? Ou seja, universidades, museus, instituições, projetos que não têm verba para ter a sua própria instalação web, a gente instala no nosso servidor e faz a manutenção, e é o caso do Projeto Presença Carajá. Ok. Eu acho que não havendo mais nenhuma pergunta, eu quero, então, fechar esse primeiro momento do dia 2, né?
agradecendo a todos os palestrantes, ao conferencista, e chamar a atenção que a gente vai ter um pequeno intervalo agora e retomamos às 14 horas com 6 comunicações de integrantes do projeto que vão ser distribuídas em as 3 primeiras, depois a gente tem um intervalo para fazer o debate relacionado, referente às 3 primeiras apresentações, e em seguida a gente retoma até às 17 horas com mais 3 comunicações e mais um período de debate. Muito obrigada a todos, bom intervalo, e a gente retoma a força. Oi? Desculpa, mas tem uma pergunta no chat, eu queria responder. Desculpe que eu não vi. Ai, agora que eu vi. Não, tudo bem. Às vezes a pergunta chega um pouco depois do que a pessoa... Mas então já Mas está só para finalizar, então, Jailma, obrigada pela pergunta. Quando o projeto vai estar disponível no Tainacan, essa colocação dos itens no Tainacan, pelo nosso projeto, vai ser um processo assim, bem gradual, né? Porque, como a gente falou, tem um mapeamento muito maior, a gente só entrou em algumas coleções, uma dezena, mais ou menos, e dessas a gente ainda está fazendo todo esse tratamento de colocar na planilha, conseguir as autorizações uma a uma. Então, assim, eu gosto, quando há esse tipo de pergunta, de fazer uma estimativa bem conservadora, porque se for melhor, é bom, e eu não gosto de criar expectativa de coisa que a gente não vai realizar. Então, eu imagino que a gente consiga, até o meio do ano, ter uma primeira entrada com algumas peças de vários museus, porque, pela natureza do nosso projeto, faz muito mais sentido que a gente já cria o site com... a gente colocou como meta, assim, 20 peças de 4 a 5 museus para começar, do que a gente ir até o fim de uma coleção e criar o nosso Tainacan como se fosse o Tainacan de um museu, que não representa bem o que o projeto é. Então, até o meio do ano, ninguém tremeu nas bases aí, Bel, equipe, a gente pretende estar com esses... com 20 peças, mais ou menos, de 4 a 5 museus online. A gente está nos últimos ajustes, as planilhas Excel de 4 a 5 museus até a gente já tem, mas a gente está nos últimos ajustes de ter realmente as autorizações para que entre com as imagens também, né? E aí, gradualmente, a gente vai colocando mais, especialmente priorizando os museus que estão facilitando exatamente essa questão do acesso à imagem, que é essencial para que a gente construa o site já completo e não faça, por exemplo, colocar as informações e dizer que a imagem está indisponível, que a gente não gostaria. Então, é isso. Obrigada. Ney, desculpa aí, mas acho que a pergunta era bem importante, então, até a tarde, todo mundo. Então, até a tarde. Muito obrigada. Obrigada. Obrigada, meninas. Muito bom ver vocês. Ney, querida, um beijo. Quanto tempo. Tudo de bom, querida. Obrigada por terem vindo, meninas. Não, foi ótimo. Ainda bem que rolou.